Meu Deus, Senhor, essa é a tua hora, não é a minha. Bom, vamos ao direto ao que nos despertou. O Salmo 27, versículo 14, né? Glória a Deus. O Senhor já liberou visões aqui. Porque começou lá na irmã Arielza. E aí eu comecei a sentir alguma coisa. E de lá começou a lastrar aqui. Veio pela irmã Amanda. E depois me levanta o evangelista, já larga o restante. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso dizer mais coisa nenhuma. Salmo 27, versículo 10, 14. Versículo 14 dizendo, todos nós juntos, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos repetir. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não é no irmão Carlos Lopes, não. Nós vemos aqui que é no Senhor. Agora você vai lembrar o Salmo 40, que não vamos deixar de passar não, vê só. Vê só, que Deus colocou também no meu coração essa referência. Versículo 1 mesmo. Salmo 40, versículo 1 nos fala. Podemos ler todo mundo junto. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meu Deus, podem sentar. Viu? O salmista aqui está dizendo que esperou, mas ele primeiro chegou aos conselhos do 27. O salmista primeiro chegou aqui. Com certeza, essa palavra veio chegando até ele, por causa das referências que a gente vê. Salmo 27, 28, 29, 40. Então aqui está dizendo, espera. E o salmista obedecendo aqui, a gente vai ler lá o Salmo 40 dizendo que ele esperou. E o Senhor respondeu. Quando alguém disse, Carlos Lopes, tu que vai trazer a mensagem, eu falei, pronto, eu tive que esperar desse dia para cá, estou uns 4 dias esperando. Foi uma busca tremenda que eu tenho aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui, ó. Não sou disso não. Não sou disso não, cara. Mas Deus é tão tremendo. Me chegou a uma certa família aqui, eu não botei o nome, que era obediente aos seus pais. Me chegou essa ideia. Eu não queria estar lendo tudo, mas a gente vai ler assim, quer ver? Quem puder me ajudar? O Salmo 27,8 fala assim, quer ver? Salmo 27,8 fala assim. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Quando o Senhor disse para mim, Carlos Lopes, é você que vai trazer a mensagem, ainda o evangelista ainda passou, não vai sair do texto, né? Eu falei, meu Deus, vou ter que ficar dentro do texto. Aí arrumei um bocado de texto para me estudar aqui. Deus é tão tremendo. Então aqui começa, quer ver? Começa aqui o seguinte, falando sobre vaguear, se afastar, né? Ó. Então, vamos chegar aqui, olha só. O Jeremias, eu gostaria que alguém me ajudasse nessa palavra aqui. Jeremias 35, 13 e 14. O Senhor aqui está chamando a atenção de uma família. Ou seja, ele está dizendo aqui, parece que é nesse mesmo versículo, que tem uma família que obedecia os seus pais. Eu esqueci o nome dele. Hein? Lê para mim 35, 14, 13 e 14 de Jeremias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá
e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. 14. As Isso. palavras de Jonadab, filho de Recabe, Isso. que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Estes ouviram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes. Viu? É esse recado aí, né? Essa família aí. Ele falava com seus filhos, eles obedeciam na letra. E o Senhor está dizendo, eles obedeciam, mas vocês que são meus servos, vocês não dão ouvido? Olha só, hein? Agora vem aqui o 32, Jeremias 32, versículo 33. Isso. Pode ler? Pode ler. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Meu Deus, viu? Então, pronto. O Senhor está dizendo aqui no Salmo, ele está dizendo, espera no Senhor. O salmista está dizendo, eu obedeci essa mensagem. Eu fiquei esperando, esperei no Senhor. E o Senhor respondeu a ele, atendeu a ele o clamor. Quer ver? Não vamos puxar muito, mas vou aqui o Jeremias 5,3. Jeremias 5,3. Que se eu botei referência, eu resolvi não escrever nada do que eu... Jeremias 5,3. Pode ler? Pode ler para mim, por favor. Jeremias 5,3. Ah, Senhor, não atentam os teus olhos para a vaidade? Feriste-os e não lhes doeu? Consumiste-os e não quiseram te receber a correção? Endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Viu? Eu não vou nem puxar muito os versículos aqui, porque senão a gente vai estender muito. Mas Deus estava me dando ali essa visão que Deus tem. A gente olhar pela fé, olhar com os olhos de Deus. O que é que está acontecendo entre nós, para que a gente possa se calçar, se defender, porque o adversário, eles estão de lado de Butu e nós. Estão todos olhando para nós. Eu falei sobre, um dia desse aqui, eu perguntei aqui sobre, como é que é? Sobre os nossos olhos, entendeu? A janela da alma. Eu perguntava, o que é a janela da alma? Eu sabia que eram os olhos. Aí o versículo me disse que a janela da alma é os seus olhos. Nossos olhos, nós temos que ver com bons olhos que Deus está nos dando. Deus está fazendo maravilha. Um dia desse, eu orando a Deus, eu trouxe uma palavra e eu falei sobre Deus salvar 2 jumentas, sobre o Senhor salvar 2 jumentas. E aí eu fiquei surpreso que numa referência ele fala de uma jumenta, mas numa outra referência fala de 2 jumentas, a mãe e seu filhinho. Eu cheguei a trazer essa mensagem aqui. E aí a gente percebe que nessa salvação, salvando, tirando aqueles animais ali para levar para Jesus, diz que Jesus se prostra, se assenta dentre os 2. Eu falei assim, Jesus prostrado em cima daquelas 2 jumentas, como é que pode? Eu cheguei para lá. Mas aí diz a palavra que quando ele vai passando, a população bota lenços, bota lençol, bota pano para ele passar. Aí eu li isso, falei. Aí no dia seguinte me veio esse acontecimento. Aquela via dolorosa todinha lá, um monte de mortos lá. Viu? Eles estenderam vários panos lá para botar aqueles mortos. Viu? E aqueles homens veio tirando as roupas dos caras. Entendeu? E aí eu fiquei contemplando aquilo e falei, engraçado. Quem que vai dizer que Jesus não está passando ali? Jesus está passando ali. Jesus não desejou morte de ninguém ali. Eu fiquei só analisando. Aí eu falei, meu Deus, essa é a via dolorosa. É aquele lugar triste que Jesus passava. Jesus estava passando, mas o povo estava
Por que o povo buscava o Senhor? Porque precisava. Ali tinha muitas mães chorando, muitos irmãos, muitos tios chorando por aqueles que estavam espojados. Aí eu fiz essa analisação, analisei isso com meus olhos, falei, meu Deus, é mesmo. Era o Senhor passando, Senhor. Por quê? Porque botaram os lençóis, roupas, toalha, fizeram como eu li a palavra das duas jumentas. O Senhor disse, eu vou passar. Pois já sabe, quando Jesus passa, na frente é só maravilha, né? Diz que por trás só fica ruína, só fica estrago. Quem já ouviu falar mais ou menos essa mensagem. Outra visão que Deus me deu, que os irmãos aqui, depois eu vou comentar sobre isso. Senão vamos estender muito aqui. Mas Deus me deu vários entendimentos nesse negócio. Olhar com os olhos dele. Ah tá, a outra visão que eu ia falar. Nosso irmão contou sobre alguém que invadiu a casa, né? Invadiu não, eles se esconderam na varanda da mulher, ficou ali. Eu passei recado para ele, aí pronto. Aí a mensagem roeu. Então acontece que a minha esposa ontem chega nele e fala, você que está vendo? O que está vendo? Entra na mensagem, meu irmão. Eu estou dentro da passagem. O que aconteceu? Deus me deu a visão Deus me deu o entendimento que o Senhor estava naquele negócio. Deus me deu a visão daqueles homens lá na Bíblia, entendeu? Que do Ló, com a mulher, com a família, que teve que receber o anjo ali naquela casa, os 3 anjos, né? Ali naquela casa, 2 anjos. Então acontece que a população batia a porta daquele homem e assustava. Aí eu falei assim, olha, tem que ver com bons olhos esse negócio, não é como a gente entende. Deixa Deus... Eu falei, quem sabe Deus não mandou que eles corressem, escondessem ali, porque Deus não quer que matam eles. Ué, Deus dá um refúgio para nós. Não sabe, de repente, ali no meio deles tem alguém clamando e orando, e nós estamos dentro da palavra. Olha aqui, o versículo 14. Espera no Senhor e anima-te. Espera no Senhor e anima-te. Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Se você espera no Senhor, a resposta virá. Eu peguei aqui mais ou menos, sublinhando aqui o Salmo 27, ao qual foi lido, eu preguei no versículo 2 dizendo assim, eu peguei as últimas palavras, sublinhei. Tropeçaram e caíram. No versículo 2, quem pode ler para mim? Ainda? Não. É quando? Malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos. Eles é que tropeçam e caem. Então, aí eu separei aqui também, em confiar no Senhor. Versículo 3. Quem pode ler para mim? Versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aleluia, Jesus. É aguardar no Senhor e esperar nele. Então como é que eu faço? Aguardar no Senhor e esperar nele. Lê a Bíblia para começar. Lê a Bíblia. Participar dos eventos da casa do Senhor. Evitar de faltar os eventos. Porque tem muitos eventos em branco. Se eu começar a falar, a gente vai aumentar aqui. Quer dizer, então quando a gente falta os eventos da casa do Senhor, ficamos sem instrução. Ficamos sem entendimento do que está acontecendo. Deus quer nos advertir. Imagina Deus aqui, o Senhor sentado aqui, dizendo, hoje eu vou falar com toda a minha igreja. Não vai falar porque muitos dos servos não vão comparecer. A escolinha dominical, a ceia, essa coisa toda. E Deus me deu muito entendimento que deixar de tomar ceia é um grande perigo. E eu peguei um cara pregando só contra isso. Entendeu? Eu falei, não, eu tenho que parar com esse negócio de ficar ouvindo qualquer coisa. Mas o cara pregou do começo ao fim contra a ceia. Mas o que nos protege? É a ceia. A ceia é a união do corpo. É comunhão. Então como eu posso estar em comunhão com meu irmão, com a minha irmã, com a minha igreja, com o meu pai, se essa área eu deixo em falta? E daí por diante, se eu falar em outras áreas, entendeu?
Então o salmista disse assim, eu vou finalizar. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Vamos lá agora, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor. Quando você ora e sente que Deus respondeu, tu se levanta forte, feliz. E ainda termina dizendo, quem sou eu, como o salmista mais ou menos falou, acho que no 27. Quem sou eu, Senhor, para que tivesse tanto apego? O louvor falando aqui, o louvor que falou ainda agora. Por que Deus resolveu? Porque nós falamos com Ele. Olha, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, porque eu fiquei atento ao que Ele dizia. Aí eu não sei quando Ele vai me avisar que tem um inimigo à minha suspeita. Eu não sei, eu não dou ouvido a Ele. Eu vou passar diante do inimigo lá, vou ser pego lá na frente, porque eu não dou atenção. A irmã deu bastante atenção, o louvor está tocando aqui, eu vou lá. Glória a Deus, entendeu? Isso que é muito importante, entendeu? Então tem mais aqui, ó. O salmista dizendo, Ele pôs um novo canto na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Quando eu falo, quando eu ligo, eu entro no WhatsApp, falo um bocado de coisa que muita gente não gosta de ouvir, mas me alimenta, me sinto fortalecido. Olha, eu levantei na madrugada, que eu fiz uma oração na madrugada, olha, levantei passando mal, sem aguentar, sem nada, falei, meu Deus, eu vou ajoelhar, me ajoelhei, falei, Senhor, tu sabe que teu servo doente não pode fazer a tua vontade, só o meu poder está legal. E eu comecei a falar com ele desse jeito, eu botei até sobre uma frase que eu botei lá, o Senhor sabe das nossas dores, entendeu? Eu levantei e me ajoelhei e falei, Senhor, tem misericórdia. Aí fui orando, daqui a pouco botei minha cama, deitei, dormi que nem uma pedra. Quer dizer, como é que Deus não atende a tua oração? Deus atende. Ele está querendo que você esteja atenta, que Ele quer ter um particular contigo. Verdade. Entendeu? Aleluia. Aí são diante desses acontecimentos, que para você é assustador, mas para Ele não é. Você, Senhor, vai comigo. Senhor, estou aqui. Senhor, eu preciso da sua companhia. O louvor que nosso evangelista tentou aqui colocar esse louvor, que eu queria muito que eles cantassem esse louvor, a presença do Senhor sobre a nossa vida. A tua presença está nesse lugar, eu não posso sentir. Oh, meu Deus, que Deus possa nos abençoar com essa palavra em nome de Jesus, amém, irmão? Eu tenho certeza que eu não falei de mim, porque Deus tomou direção. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Meu Deus.